igreja. Eis-nos aqui mais uma tarde, noite, né? Início de noite de sábado, para mais uma live, mais uma pregação. Vamos continuar com a nossa edição, falando de mulheres da Bíblia. Aleluia! Nós já falamos da Esther, já falamos da Ruth e Noemi, já falamos da Abigail, já falamos da Débora e da Gael. Hoje nós vamos dar um pulo no Novo Testamento, amém? Hoje vamos falar de Maria Madalena, ou Maria da Betânia, ou a mulher que verteu o nardo, né? Puro aos pés de Jesus, a mulher que preparou Jesus para a morte, a mulher que deu o melhor dela para Jesus enquanto ele esteve na vida, e ele disse: por todo lado onde o evangelho for falado, se falará dessa mulher, amém? Que é Maria Madalena. Glória a Deus. Você que está aqui conosco, partilhe essa live, chama familiares e amigos. Essa live está passando no Facebook, Vencendo a Cegueira, YouTube, Vencendo a Cegueira, Instagram, Vencendo a Cegueira, amém? Você que ainda não me segue no Instagram, me siga. Também temos o nosso canal no TikTok, vá ali, siga, subscreva no nosso canal, ajuda esse canal a chegar a 1000 subscritos. Estamos com 600 e pouco. Aqui no Facebook eu tenho mais de 2000 amigos. Você que é meu amigo seguidor aqui no Facebook e ainda não subscreveu no meu canal no YouTube, vá, subscreva, ajuda-nos a chegar a 1000 subscritos, para que esse trabalho chegue a maior número de vidas possível, amém? O objetivo de você subscrever, dar teu gosto, deixar comentário, não é para que a irmã Laurentina ganhe dinheiro, não, é para que o YouTube reconheça que esse trabalho é válido, que esse trabalho está a edificar a vida e que o YouTube venha sugerir também a mais pessoas, amém? Louvado, engrandecido seja nosso Deus, vai dando glória a Deus, dando aleluia, vai chamando o ambiente de glória para onde você está, que nós vamos agora entrar ali num avinhão rumo às mansões celestiais, e vamos desfrutar da glória de Deus tarde através da palavra dele. Estamos aqui no estúdio com nossa irmã Divânia, a minha irmã Caçulinha, a minha irmã em Cristo Jesus, que se disponibilizou para estar aqui hoje conosco, a participar do programa, ler palavra e contribuir também para que essa mensagem de salvação chegue a maior número de vidas possível. Amém? A paz do Senhor, irmã Vânia. Amém, a paz do Senhor Jesus, irmã Laurentina de Jesus, glória a Deus, louvado seja Deus. Glória. Seja muito bem-vinda. Louvado seja nosso Deus na tua vida, irmã. Obrigada por se colocar Amém. Mais uma vez à disposição desse trabalho para que o evangelho chegue a maior número de vidas possíveis. Amém, glória a Deus. Aleluia. Dá a paz do Senhor para nossos irmãos que estão com a linha, irmã Tuti. Amém, a paz do Senhor a todos, Deus seja louvado pela vossa vida. Eu creio que essa tarde de hoje vai ser uma tarde de explosão total, né, na palavra do Senhor. Esteja pronto, preparado para receber em nome de Jesus, amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Hoje nós iniciamos nossa live com um louvor aí bem avivado, né, da Maris, que agora é só vitória. É isso mesmo, temos que declarar vitória em toda a área da nossa vida, amém? Porque Cristo, na sua palavra, ele disse que ele nos faz mais do que vencedores, que nós somos vencedores em Cristo Jesus, amém? Ele disse que ele nos põe por cabeça e não por cauda. Então, quem está por cabeça tem que estar aí dando glórias, aleluia, né? Declarando a sua vitória, porque em Cristo é isso que nós somos, vencedores. Ainda que virão as lutas, perseguições, as tribulações,
não poderão resistir ao poder de Deus que existe na nossa vida. Você que ainda não partilhou, partilhe. Você que ainda não deu gosto, dê gosto. E sente aí, se conecte conosco, né? Conecta o teu coração ao trono da graça do Pai para receber essa mensagem de vida, para conhecer um pouco mais da história da Maria Madalena, quem foi essa mulher. Você que já ouviu falar dela vai receber um renovo nessa tarde acerca dessa mulher e que você tome ela como um exemplo também. Amém? Nessa caminhada com Cristo. Então, vamos orar para nós entregar essa live no total controle do Espírito Santo. Aleluia. Incline as vossas cabeças, conecta o vosso coração ao trono da graça do Pai. Amém? Querido Deus e Pai, louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Pai, honra e glórias te damos, louvor e exaltação te damos. Queremos te agradecer, Pai, por mais um sábado abençoado. Queremos te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, nós queremos apresentar essa live, essa pressão, esse estudo perante o trono da tua graça. Amigo Espírito Santo, eu convoco a tua doce e maravilhosa presença sobre esse lugar. Amigo Espírito Santo, nos inunda com a tua presença maravilhosa, soberana, que eu me diminua totalmente, que o Senhor cresça. Amigo Espírito Santo, toma a minha boca, que eu não venha falar por mim, mas eu venha falar o que o Pai Todo-Poderoso quer que eu fale hoje a todos os corações que estão aqui conosco nessa hora e ainda a todos os corações que vão assistir essa live depois, papá. Visita todos aqueles que estão conosco nessa hora, todos aqueles que ainda vão estar. Toca, Senhor, entra com teu poder na vida deles, que todos que estão conosco nessa live possam sentir a tua presença majestosa, sobrenatural, nessa noite, papá. E nós clamamos o teu sangue, Jesus, sobre o ambiente onde nós estamos, sobre todos os aparelhos que estão a ser usados para levar essa live, todos os aparelhos que estão a ser usados para assistir essa live, que nós repreendemos no poderoso nome de Jesus todo tipo de embaraço, todo tipo de má conexão, papá, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que essa pregação, que esse estudo seja para a honra, glória, louvor e exaltação do nome do Pai, do nome do Filho, do nome do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, igreja, a irmã Tuti vai passar a leitura da palavra. Vamos andar um pouco sobre a Bíblia. Pega na tua Bíblia, você que tem, você que não tem, abre aí no aplicativo e siga a palavra conosco. Amém? Glória a Deus. Irmã Amém. Tuti. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Vamos ler agora a passagem que está no livro de Lucas 7. Amém? A partir do 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, aleluia, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça e beijando-lhe os pés e ungia-lhe com unguento. Quando isso viu o fariseu, que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe
aleluia, 500 dinheiros e outro 50. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, aleluia, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. E não me destes ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça, aleluia, com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Aleluia. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Aleluia. Aleluia. Então eu li até o 50, amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja nosso Deus. Pode só repetir a palavra aí, o texto. Amém. Lucas. Amém. Não é ler de Irmã, novo. Não é ler, é só voltar a reforçar o capítulo, versículo, para quem está conosco apanhar. Lucas 7, né? Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36 até o 50. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja nosso Deus. Podemos passar para outra a seguir, irmã Tuti. A outra vem nos dizer, a outra é logo no Lucas 8, né? Que também vem nos falar da mulher que servia a Jesus com os seus bens. E logo a seguir a gente passa já para a outra também que já temos. Amém, irmã Laurentina? Essa aí... E a Maria escolheu a melhor parte da passagem de Marta e Maria. A passagem que a Marta e a Maria está no livro de Lucas 10, a partir do 38, amém? Amém. Eu vou ler e a irmã Laurentina me diz quando parar. Aleluia. Amém. Lucas 10, a partir do verso 38. E aconteceu que, indo eles, de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Aleluia. 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me... Diz-lhe, pois, que me ajude. Aleluia, louvado seja Deus. E respondeu Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Então, igreja, hoje aqui para nós falarmos da Maria Madalena. Até agora a palavra não lhe chamou de Maria Madalena. Nós vamos ver mais outros capítulos atrás,
Mas essas mulheres, essa Maria de Betânia, essa mulher aqui que a Bíblia não identifica na passagem que nós lemos Lucas, mas tem outra passagem de João que diz, chama ela de Maria, a mulher que verteu o nardo aos pés de Cristo, é a mesma mulher, amém? É Maria Madalena. Outras passagens chamam ela só de Maria, outras chamam Maria de Betânia, outras chamam da mulher desconhecida e outras chamam de Maria. Então, Maria, a Bíblia vem nos dizer também que dela saíram 7 demônios. Existe ali um conto, umas fantasias que umas pessoas criam a respeito de Maria. Muitos dizem que Maria era uma prostituta, muitos dizem, né, os mais, enfim, mirabolantes, dizem que a Maria tinha um caso com Jesus, né? Coisas do inimigo, coisas do inferno que distorcem a palavra. A Maria é uma mulher que teve a graça de conhecer Jesus, de ter a oportunidade de Jesus entrar na vida dela, e ela se lançou aos pés de Jesus. Ela creu que Jesus poderia lhe libertar dos seus pecados, libertar dos seus maus caminhos. Quando a palavra diz, muita gente diz que Maria Madalena era prostituta, porque a palavra diz que dela saíram 7 demônios, mas não diz que os demônios que expulsam da Maria Madalena eram demônios da prostituição. Em nenhum momento a Bíblia diz que Maria Madalena era uma prostituta. Aqui diz que os seus pecados, que os seus muitos pecados são perdoados. Prostituição não é o único pecado que uma pessoa pode ter, né? Existem muitos outros pecados, mas essa mulher, ela se sentia indigna, sentia-se mal, então ela resolveu fazer algo para mudar a vida dela. A palavra vem nos dizer que Jesus foi convidado à casa de um fariseu, Simão, né? Para ali ter um momento de refeição, para uma comunhão com ele, à mesa. Mas chegando ali, esse seu Jesus, água para lavar os pés, como era a cultura dos judeus, quando recebem um convidado, eles oferecem água para lavar os pés, isso é sinal de hospitalidade, né? Eles davam um beijo no rosto como boas-vindas. Para quem não sabe, a cultura judaica, os árabes, eles cumprimentam homens também, homens e homens dão um beijo na face, né? Esse Simão não fez nada disso, quer dizer, ele não honrou a presença de Jesus ali. Ele convidou Jesus, mas não deu Jesus as honras que Jesus merecia ter como convidado na casa dele. E vem essa mulher, né, que aos olhos de todos ali era uma pecadora. Ela faz o que? Se prostra perante Jesus e vem ali perfume muito caro. Em outras passagens chama esse perfume de nardo puro. É um perfume que a mulher juntava dinheiro de um ano de trabalho, um ano que ela trabalhava ali, economizava para comprar esse perfume. Para quê? Para o dia do seu casamento, que no seu casamento ela perfumava com esse perfume mais caro. Para quê? Para honrar o noivo. Amém? Então, essa mulher, do momento que ela conhece Jesus e crê em Jesus, ela põe ele no lugar desse noivo, no lugar da pessoa mais importante da vida dela, ao ponto dela pegar nesse perfume que ela popou por um ano, um perfume caro que vinha de estrangeiro, e esse perfume, quando era aberto, só poderia ser usado uma vez, não tinha tampa dele, não dava mais para tapar. Não é como os perfumes que nós usamos hoje, um perfume, uma garrafa de perfume, você usa por várias vezes, usa e guarda, usa e guarda. Quando era aberto, tinha que ser usado todo num só dia, porque não dava mais para guardar. Então, isso que ela estava guardando para seu casamento, para o dia, aquele dia tão específico dela, da vida dela, ela viu em Jesus esse noivo, ela viu em Jesus essa pessoa tão importante
importante que poderia mudar a vida dela, que merecia essa honra que ela ia ter no dia do casamento, que ela tinha que honrar ao noivo, ela preferiu entregar a Jesus e ela verteu esse bálsamo, esse perfume, esse nardo puro aos pés de Jesus e ela enxugava com os seus cabelos. Amém? Em outras versões, nós vamos ver que até os discípulos de Jesus, o cheiro daquele perfume era tão intenso, tão gostoso, era uma coisa tão valiosa que todos que estavam ali, até os discípulos de Jesus, nessa versão que nós lemos, não diz, mas irmã, tu te pode procurar, quando encontrar, pode fazer saber. Em outras versões dizem que até os discípulos disseram: por que essa mulher não vendeu esse perfume e deu esse dinheiro aos pobres? Amém? Então, até os discípulos de Jesus não valorizaram Jesus, não viram qual é a importância dessa mulher. Tipo, eles viram que o que ela fez foi um desperdício de pegar uma coisa tão cara e vir ungir os pés de Jesus. E Jesus o chama a atenção e diz: o que essa mulher fez? Ela está preparando o meu corpo para o dia da minha sepultura. O que essa mulher fez, onde for lido o evangelho, onde essa palavra chegar, sempre se falará dela. E ele vira, e o Simão, Pedro, né, fariseu, já sabemos que os fariseus eram bons em fazer? Julgar. Os fariseus eram bons em sempre achar que eles eram santos, eles eram puros, e os outros é que eram pecadores. Então ele falou: se esse fosse mesmo profeta, saberia que a mulher que o toca é uma pecadora, né? Por quê? Por que ele diz se esse fosse mesmo? Quer dizer que Simão não acreditava, não cria que Cristo era o Salvador, que Cristo era Deus, que Cristo, para além de ver por fora, também nos vê por dentro. Viu como eu disse que ele convidou Jesus, mas não deu Jesus as honras da casa. Se calhar ele convidou Jesus para a casa dele só no intuito de dizer: vou mais indagar, eu vou ter ele mais perto só para sondar, para ver realmente o que vai no coração dele, para ver mais o que ele é capaz de fazer. Ele não convidou Cristo para sua casa como se Cristo fosse mesmo o Salvador. Por isso, ele, dentro do seu coração, ele começa a dizer: se esse aqui mesmo era um profeta, saberia que a mulher que está lhe tocar é uma pecadora. E Cristo, que era mais que profeta, era Deus, sondava os corações, virou para ele e disse: Simão, duas pessoas lê uma parábola, né? Ali Jesus cria uma parábola para ele, né? Que um devia 500, outro devia 100. E o Senhor decide perdoar os dois que deviam. Quem lhe daria mais honra? Quem daria? Era aquele que perdoou 500 ou aquele que perdoou 100? E ele vira, não, aquele que perdoou 500, né? Aquele que foi mais perdoado. E Jesus diz: pois é, eu cheguei aqui em tua casa, tu não me deste água para lavar os pés, que era algo que todos faziam quando vinha um convidado, uma forma de honra. Eu cheguei aqui na tua casa, tu não me deste o beijo ósculo, o beijo de boas-vindas. Mas essa mulher perfumou os meus pés e não para, desde que eu cheguei aqui, ela não para de beijar os meus pés e me perfumar. Amém? Então, ele disse a ela: mulher, vai que os teus pecados lhe são perdoados. Amém? Esse ato, essa mulher se humilhou, essa mulher honrou, essa mulher enfrentou todos aqueles olhos de julgamento perante ela, perante a pessoa dela, né? Que as pessoas viam uma pecadora, porque dela tinha saído 7 demônios, então todos já pensavam que essa é a maior pecadora, mas ela conseguiu enxergar o que os outros não enxergavam. Ela viu em Cristo o Salvador, ela viu em Cristo a solução para a vida dela. Amém? E é isso que nós também temos que ver em Cristo. É isso que nós temos que ver na palavra de Deus. Muita gente
pega na Bíblia e diz, esse aqui é só mais um livro. Esse aqui é só mais um livro. Esse é coisas escritas pela mão do homem. Eu não vou crer no que os homens escreveram. Mas aquele que tem discernimento espiritual vê na Bíblia a solução para a sua vida. Vê na Bíblia um livro profético, um livro totalmente escrito, inspiração divina. Vê nas palavras que estão na Bíblia a solução para a sua vida, a direção para a sua vida. Encontra na Bíblia a vida que ela espera alcançar e que ela quer alcançar, a vida que ela quer viver. Vê na Bíblia o próprio Deus falando com ela. Amém? Louvado e engrandecido seja nosso Deus. Isso depende da visão que cada um está a ver. Uns estão a ver como um livro normal e outros estão a ver como eu e tu que estamos aqui nessa hora, nessa live, estamos a ver como a solução. Você quer uma resposta? Você quer uma solução para a tua vida, alguma questão da tua vida? Você vai na Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para a tua vida conjugal, sentimental, afetiva. A Bíblia tem resposta para a tua vida financeira. A Bíblia tem resposta para a tua saúde. A Bíblia tem resposta para a educação do teu filho. A Bíblia tem resposta de como você ser uma mulher sábia, como você ser uma mãe, como você ser uma esposa. A Bíblia tem resposta de como você receber a tua salvação. A Bíblia tem resposta de como você vencer os demônios e as hostes espirituais da maldade. Amém? Isso depende da visão de cada um. A palavra do Senhor vem nos dizer, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Agora depende como é que está o teu olho, como é que está a tua visão. Todos aqueles homens que estavam ali, o Simão que convidou Jesus, os discípulos, estavam a ver Jesus como uma pessoa normal. Os discípulos até criam que Jesus era o Salvador, mas eles não viam que Jesus merecia a honra daquele perfume. Amém? Irmã Tuti encontrou essa passagem? Aleluia. Aleluia. Eu não tenho Eles não viam como... Valentina? Amém. Já viste Sim. essa passagem onde os discípulos diziam que por que essa mulher não... Eu não tenho como manejar, porque eu posso cair do programa. Eu não tenho muito como manejar, eu só estou usando um dispositivo. Amém. Perdão, irmã. E tu saíres não consegues voltar a entrar? Não sei. É receio, né? Aleluia. Louvado seja nosso... Mas era o Judas, quem falou isso? Era o Judas. Vem no rodapé. Pode só colocar aí, irmã Tuti. Alô, irmã Tuti? Alô, João? Sim, só colocou no rodapé. Pode ler. Aleluia. João 12. Não está escrito ali. Um minuto. Sim, tá escrito. Amém. Glória a Deus. Pode ler aqui mesmo, então. Aleluia. Sim, tá muito pequeno, irmã Laurentina. Me dá um minuto, por favor. Aleluia. Glórias, glórias, glórias. Louvado e engrandecido seja nosso Deus. Eu sei que está aí conosco, vai dando glória. Amém? Então, a receber o Espírito da palavra, o Espírito Santo a tocar no vosso coração. Então, a receber a vida que está vindo dessa palavra. Sim, vão deixando o vosso comentário ali. Amém? Louvado seja nosso Diz assim. João 12, 1 a 8. Aleluia. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro,
o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e a Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando Aleluia. uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com o seu cabelo, com os seus cabelos. Amém. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Amém. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Posso continuar? Pode continuar. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançavam. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Amém. Guardou isto, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pode continuar. Quero que tu leas essa parte que diz também o que essa mulher fez em todo lado, que onde for pregado a palavra vai se falar. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver para ver a Lázaro. Não, amém, amém. Quem... Mas tu depois lê quando encontrar, diz a parte que diz que quando Jesus disse o que ela fez, todo lugar onde for lido o evangelho vai se falar dessa mulher, amém? Glória a Deus. Essa passagem aqui tá mesmo ali, pode ler em silêncio, vai encontrar, quando encontrar me diz, eu paro. Essa versão aqui do João, é João quanto? João 12. João 12. 12 tá mais claro, né? Essa versão que eu queria mesmo. Nós vimos cada discípulo escrever de uma maneira, né? O Lucas escreveu só mencionando como uma mulher do povo, uma mulher, né? Mas aqui na versão de João já diz mesmo Maria. Amém? Louvado seja nosso Deus. Então, a Maria viu Cristo com outra visão. E é assim que nós também temos que ver. Você que ainda não vê Cristo como esse Salvador, como essa pessoa especial que você deve entregar teu corpo, tua alma, teu espírito, entregar todos os teus caminhos, tua casa, teus filhos, teu casamento, tua empresa, teus negócios, tuas finanças, teu emprego, todos os teus caminhos a Ele. Então, peço ao Senhor, Pai, abre minha visão para que eu reconheça Cristo como meu único e suficiente Salvador, como aquele que pode suprir toda a minha necessidade. Maria viu que aquele nardo puro, aquele perfume valioso, tinha valor, tinha muito valor, porque era um esforço de um ano. Se vocês forem pesquisar na história dos judeus, a mulher, quando está para casar, ela precisava trabalhar por um ano para comprar esse perfume cultural. Amém? E era uma coisa muito especial. Era muito importante, mas ela viu que esse perfume não era nada diante de Jesus Cristo Salvador. A palavra vem nos dizer, no livro de João também, onde a irmã Tuti leu da passagem de Marta e Maria, quando Jesus foi convidado, quando entrou ali em casa delas em Betânia, Maria ficou aos pés de Jesus. A palavra vem nos dizer que Marta andava
estava preocupada com muitas coisas, subia e descia, organizar, fazer o chá, os biscoitos, ver que tudo estava certo para servir Jesus e os convidados, os discípulos. Mas Maria sentou-se ao pé de Jesus, não saiu dali. Por quê? Porque Maria viu que só as palavras que saíam da boca de Jesus, Maria viu que o próprio Jesus era o alimento que ela precisava, era aquilo que faltava na vida dela. Amém? Que Jesus era a solução para todos os problemas, esses pecados que ela tinha, que o mundo a julgava, condenava, esses demônios que estavam na vida dela, que precisava ser expulso, a paz que ela não tinha, a tristeza que ela carregava, a angústia que ela carregava, só Jesus poderia libertar. Por isso que a Maria, onde Jesus estava, ela estava sempre aos seus pés. Amém? E Jesus vem dizer claramente a Marta: olha, você anda preocupada com tanta coisa, anda inquieta, mas a Maria escolheu a melhor parte. Uma coisa só basta, que é a palavra, que é os meus ensinamentos, que é a minha presença. E a Maria escolheu essa parte, e o que ela escolheu, ninguém lhe tiraria. Amém? É por isso que no meio lá daquela multidão, na casa daquele fariseu, quando ela foi ali, ela só foi para quê? Para os pés de Jesus, pegou o que ela tinha de mais valioso e derramou ao pé de Jesus e fez o que? Enxugou com seus cabelos. Foi criticada muito, muito criticada pelos olhos que estavam ali, mas ela não se importou, não se importou. Ali ela se derramou. E é o que Jesus hoje nos chama, a mim e a ti, que está ali do outro lado da tela, a me ver nessa hora receber essa palavra. Jesus nos chama para derramar os pés dele, para reconhecer ele como a solução da nossa vida, para reconhecer ele como o nosso único e suficiente Salvador, para reconhecer ele como o nosso tudo, aquele que era, que é, que há de vir, que morreu, ressuscitou, mas vai vir para nos buscar. E a Maria não desistiu de Jesus desde que ela conheceu Jesus. Ela creu de todo o seu coração, ela se lançou aos pés dele, ela caminhou com ele. A passagem vem nos dizer, pode abrir o microfone para a irmã Tuti. Irmã Tuti, pode ler a passagem, as mulheres seguiam a Cristo lá enquanto ele ia para ser crucificado. Amém? A Maria ficou, desde que Maria seu Cristo, ela ficou aos pés dele até. Amém? Continua. Pode ler. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Marcos 40. Marcos 15, 40. Amém, aleluia. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estavam na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Amém? Aleluia. Amém. Então, igreja, do momento que a Maria viu Jesus, ela se lançou aos pés dele, ela derramou seu coração, ela pegou o que era mais valioso que ela tinha, ela derramou aos pés dele, ela se humilhou, ela disse: eu encontrei a solução para a minha vida. E ela não largou mais a Cristo, não largou mais. A palavra vem nos dizer que ela e as outras mulheres andavam com Cristo. Elas patrocinavam o ministério dele. Essas mulheres traziam recursos que Jesus precisava para continuar a obra. Elas não largaram mais, elas prevaleceram. E nós vamos ver, por causa dessa entrega, por causa dessa dedicação da Maria a Jesus, Deus lhe deu o privilégio de ser a primeira mulher, a primeira pessoa de ver Cristo depois de ressurreto. Amém? É do tão amor que ela tinha, ela não se afastou mesmo depois da morte, ela correu ali
para a sepultura, ela queria ver Jesus, ela queria ver o que aconteceu. Ela não desistiu de Jesus até a última hora e ela foi privilegiada, agraciada de ver o próprio Cristo ressuscitar. Amém? Então, agora eu convido a irmã Tuti a irmos na última passagem. Amém? Amém. Louvado seja nosso Que está no livro de João Oh, 20, aleluia, aleluia. a partir do 1, né? Vamos ler o João 21, depois vamos passar para o João 20, 11. Amém? João 21. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. 20:11. E Maria estava chorando junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhes eles: Mulher, por que choras? Ela lhe disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dizes-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Aleluia. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, aleluia, que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Palavra do Senhor. Amém? Li até o 18. Louvado seja Deus. Seja nosso Deus. Amém, igreja? Então a palavra vem nos dizer que essa mesma Maria, que é Maria de Betânia, que é a mulher de Leonardo, Maria Madalena, depois de Jesus ter sido morto, sepultado, no domingo, logo de manhã, Jesus morreu numa sexta-feira, no sábado, os judeus não fazem nada, né? Não podem ter nenhum tipo de atividade, eles guardam o sábado, é o bate, né? O dia de descanso. Então, logo no domingo de manhã, a Maria e as outras mulheres foram a sepulcro levar especiarias que eram os perfumes, né? Para perfumar o corpo de Cristo. E chegando ali, elas viram a pedra removida, levaram, Jesus já tinha ressuscitado, né? Mas no entendimento delas, ainda elas não acreditavam que Jesus tinha sido ressuscitado. Então elas creram que alguém levou o corpo de Jesus. E o mais interessante é que as outras mulheres todas vão dizer isso: olha, o corpo de mestre já não estão ali, levaram o corpo de mestre. Se vocês continuarem a ler essa passagem, vai nos dizer que Pedro e João correram ali para o sepulcro e também não viram o corpo de Jesus. Só o que aconteceu? Voltaram para casa. Mas há um detalhe em toda essa passagem: a Maria não foi embora. Amém? A Maria não desgrudou de lá. A
partir do 11, não é isso, irmã Tuti? 20 e 11, quando a irmã começa a ler, É isso diz mesmo. que a Maria ela ficou ali a chorar no sepulcro. Ela não saiu dali. Enquanto todos foram, as outras mulheres, os discípulos, e viram a pedra rolada, não viram mais o corpo, e logo saíram, voltaram para casa. A Maria permaneceu ali chorando. E ela viu ali 2 anjos, um na cabeça, outro aos pés de onde Jesus estava sepultado. E depois o que aparece? Como a Maria insistia ali no choro, na entrega: onde é que está Jesus? Eu não saio daqui sem saber o que aconteceu ao mestre, eu não saio daqui sem saber onde levaram o corpo dele. Diz que próprio Jesus apareceu para ela. E quando ela viu Jesus, ela não reconheceu. Ela pensou que era um jardineiro, alguém que trabalhava ali no cemitério. E ela virou para essa pessoa, e perguntou: onde está o corpo dele? Onde o levaram? Onde é que você o pôs? Diz-me que eu irei buscá-lo, né? Para ver o tanto de amor que Maria tinha com Cristo. Ela não queria se separar. E Cristo vira para ela e chama ela, que eu creio que é o jeito que ele chamava ela: Maria! Ali os olhos dela abriu, os olhos espirituais abriu, e ela viu, ela reconheceu essa voz, ela reconheceu a voz do mestre, e ela respondeu: Rabi, oh aleluia. Outras versões diz Rabone, né? Mestre, é você. Eu creio que Maria correu e abraçou Jesus e se prostrou mais uma vez aos pés dele, que é o que ela sempre fazia, que é o que nós temos que fazer: prostrarmos perante aos pés de Jesus, porque ele merece que nós nos prostremos perante a ele. Então, Jesus disse ela, a palavra vem nos dizer que ele diz: não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai. Então, eu creio que Maria abraçou Jesus com tanta força que Jesus se viu ali preso, né? Nos braços dela. Ela não queria largar. Ah, meu Deus, eu voltei a encontrar ele. Eu voltei a encontrar a solução da minha vida. Eu voltei a encontrar o meu Deus, o meu Rei, o meu Salvador, aquele que me curou, aquele que me libertou, aquele que me transformou, aquele que tem vida que eu preciso. Amém? Então, Jesus disse a ela: vai e diz aos outros que eu irei adiante deles. Amém? Porque eu preciso subir para meu Pai. Não me detenha aqui nessa terra, Maria. A partir de hoje, você vai ficar nessa terra para falar do meu nome, para tornar grande evangelista, para contar o testemunho que eu fiz na vida. Você vai levar isso para outras pessoas. Amém, igreja? Não está escrito aqui na Bíblia. A irmã Laurentina não está a aumentar a Bíblia. Sim, eu creio que é o que aconteceu. Porque toda essa graça, todo o milagre que Maria viveu com Jesus, a ressurreição do seu irmão Lázaro, é a mesma Maria. Na passagem de São de Lázaro, a palavra vem nos dizer que quando a Maria vem aos pés de Jesus e chora e diz a ele: se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A palavra diz que Jesus se moveu em espírito. Por quê? Porque o espírito de Maria estava conectado ao espírito dele. Amém? Maria foi uma mulher que realmente se entregou de corpo, alma, espírito para Jesus. Uma mulher que realmente reconheceu em Jesus o Salvador, o Todo-Poderoso, o mais importante da sua vida, que ela abriu mão de tudo, abriu mão dos seus bens, abriu mão de tudo para seguir ele. E perseverou ali com os discípulos, até que ela viu a glória, até que ela viu esse Jesus ressuscitado. Amém? Ali, fisicamente presente na frente dela, e lhe deu o privilégio de dizer: vai, Maria, diz aos discípulos que você me viu, diz aos discípulos que eu recebi, diz aos discípulos que eu irei diante deles, diz aos discípulos que eu vou subir ao meu Pai. Amém? Que eu já não estou mais entre os mortos, eu ressuscitei, eu estou vivo.
Amém? Louvado, engrandecido seja nosso Deus. Então, igreja, vamos seguir esse exemplo de Maria. Maria realmente é uma mulher que fez diferença. Infelizmente, muita gente fala mal dela, inventa histórias, como diz na linguagem popular, contos de carochinha, né? As pessoas querem pegar tudo e dar e pôr do seu jeito. Mas o que eu vejo na Maria, o que Deus me diz da Maria, é uma mulher que realmente creu em Cristo como Salvador. É uma mulher que se entregou, valorizou Cristo como aquele que ele é e lhe deu as honras que ele merecia. Amém? Abriu mão de tudo por amor a ele, mesmo sendo julgada, condenada, ela não se importou. Onde Jesus estava, ela estava, mesmo recebendo repreensão da sua irmã. Maria não desgrudou aos pés de Jesus. Ah, Jesus, fala minha irmã, olha ela ali, eu estou aqui ocupada com tanta coisa. E ela só está aos teus pés, ela não vem fazer nada, não vem ajudar. Maria entendeu que o mais importante era estar ali, a beber da fonte, o mais importante era estar aos pés de Jesus, o mais importante era ter essa vida que só Jesus pode dar. Amém? Então, que isso seja assim também na minha vida, na tua vida. O Senhor abre a tua visão espiritual, te dê o entendimento que a solução da nossa vida, que tudo em nós é Cristo. Como ele diz, é por ele, para ele são todas as coisas. Ele diz que ninguém vai ao Pai senão por ele. Não adianta você dizer eu acredito em Deus, mas não acredito em Jesus, porque Jesus diz que ele que é o caminho, ele que é a verdade, ele que é a vida. Ninguém chega ao Pai senão por ele. Para você chegar ao Pai, você tem que passar por Jesus. E Pai disse que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessarão. Amém? Ainda aquele que reluta, que diz que não crê, vai chegar um dia que eu espero que não seja tarde para você, que todos vão ter que confessar esse nome como único e suficiente Senhor da nossa vida. Amém? Então, igreja, até aqui a palavra do Senhor. Essa foi mais uma edição de Mulheres da Bíblia. Você que ainda não assistiu às outras, você que perdeu alguma, vá lá, vai no canal Vencendo a Cegueira. Nós começamos com o livro da Esther, falamos da Esther, que a sua fé e coragem deu livramento ao seu povo. Nós já falamos da Ruth e da Noemi, né? As duas sogras e noras, né? Cheias de temor de Deus, que Deus, por meio da fé delas, Deus mudou a vida delas, tirou a vergonha, o opróbrio, a prostração. Falamos da Abigail, uma mulher forte, corajosa também, e por meio da sabedoria divina, ela deu grande livramento à sua casa. Já falamos da juíza e profetiza, juíza e profetiza, tá me falando a memória, irmã, tu te ajuda? Ai, falamos na semana para Débora, aleluia. Louvado seja Deus. A irmã tudo está com o som da Débora. Falamos da profetisa Débora e a Gael também, duas mulheres que também Deus usou para dar livramento a uma nação, a nação de Israel. Aleluia. E hoje nós viemos para o Novo Testamento para falar da Maria Madalena. Maria de Betânia, derramou o guento, a mulher que viu ressuscitado, é a mesma mulher, amém? Então que Deus nos dê esse coração, como o coração de Maria Madalena, e nos dê essa visão como a visão dela, que reconheceu Cristo como Salvador e honrou e ficou aos pés dela. E claro, essa mulher já recebeu o seu galardão. Amém? Louvado, engrandecido seja nosso Deus. Eu não sei se a irmã Tuti consegue, quem está conosco, eu creio que não, né? Consegue, irmã Tuti? Aqui da plataforma. Da plataforma, não. Por acaso, não. Deixa eu... A vida que estão aqui conosco. Deixa eu ver aí no chat. Não. Aleluia.
Glória a Deus, glória a Deus. Gente, deixa aí os vossos comentários. Tem muitos irmãos, tem irmãos no Facebook a escrever. Aleluia, glórias, Tem irmãos glórias. no Facebook a escrever, a dizer a paz do Senhor. Né? Aleluia. O Adilson está a partilhar aqui no rodapé as pessoas que estão conosco. Você vai poder ver através do rodapé. Deus é todo poderoso. Aleluia. Glórias, Paz do glórias, Senhor. glórias. Paz do Senhor, irmã. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Muitas pessoas assim a interagir durante a mensagem. Eu creio que estava a receber, né? Muito forte. Glória a Deus, glorificando a Deus, exaltando o santo nome dele. É para louvar a Deus, né? Glória a Deus. Toda honra e toda glória para ele. Irmãos, tem mais irmãos do YouTube. Também a irmã Regina, de nome Regina, ela disse amém. Glória a Deus. Eu creio que é a Regina ali, que apoia a irmã Laurentina. Ela interagiu bastante, dando glória a Deus, aleluia, amém. Através do canal do YouTube. Amém. E é isso aí. Vão dando glória a Várias Deus pessoas aí, ainda interagindo no mulheres. Facebook. Cada vez que nós vemos uma história da mulher, né, fica conhecimento de mulheres que fizeram diferença e o nome, espera aí, irmã, e os nomes delas ficaram ali registrados na Bíblia. Esse nos dá força, nós como mulheres, para nós seguirmos os exemplos delas e também fazer diferença, amém? A passagem vem nos dizer que o que a Maria fez, onde foi o evangelho, sempre vão se lembrar. Nós estamos aqui, depois de muitos anos que isso passou, nós estamos hoje a falar dessa mulher, amém? Que graça, que benefício. Então, que seja assim na tua e na minha vida. Amanhã, quando nós já não estivermos aqui nessa terra, ainda vão estar falando de nós, ainda vão estar a falar dos feitos que nós fizemos, a diferença que nós fizemos na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos familiares e na vida da nossa comunidade, quem sabe do nosso povo e de várias nações. Porque o que Deus quer conosco não é coisa pequena. O que Deus nos levanta, quando Deus entra na nossa vida, não é para fazer coisa pequena. Muitas vezes é um medo que nos trava, mas nós temos que tomar coragem e colocar todo o medo debaixo dos nossos pés e prosseguir, porque a Bíblia diz que Deus nos deu poder a pisar em serpente e escorpião. Então, o medo é uma serpente, é um escorpião que muitas vezes nos trava para o que Deus quer da nossa vida. Então, igreja, receba essa força. Receba a coragem que vem do trono da graça de Deus e se posicione como a escolhida, como escolhido, para fazer diferença na tua casa, na vida da tua família, na tua nação e em várias nações. Amém? Recebam isso essa noite, receba essa força, receba essa graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a chama do Espírito Santo esteja acesa no teu coração. Amém? E que nada vai te parar, nenhum principado, nenhuma protestade, nem hostes espirituais da maldade. Estamos a ver a Maria tinha ali vários condenatórios contra ela, mas isso não lhe impediu de fazer o que Deus colocou no coração dela, que era honrar o Senhor Jesus, que era se lançar, derramar, não importa o que os outros iam dizer, iam pensar, iam estar ali a murmurar. Ela simplesmente lançou-se e ela foi recompensada por isso. Essa mulher tem o seu nome escrito na Bíblia, né? E hoje nós temos a honra de conhecê-la, de falar dela. E ela recebeu o seu galardão de certeza. Amém? Então, que nós também possamos lutar o bom combate para que nós, no final, possamos receber o nosso galardão. Que Deus nos abençoe a todos. E eu vou convidar a irmã Tuti para fazer a oração final. Amém?
E também, igreja, você que ainda não segue Irmã Tuti também está com um trabalho no Facebook dela, orando, trazendo vários temas de oração, intercedendo pela nossa África, intercedendo pelas nossas famílias, intercedendo por várias causas. Você diz, olha, eu não consigo orar, tenho dificuldade a orar. A irmã Tuti se disponibilizou de estar ali no Facebook a orar. Então, siga a irmã Tuti, venha orar com ela, venha receber as bênçãos que são geradas ali através dessa oração. Amém? Venha fazer parte desse trabalho maravilhoso que Deus tocou na irmã Tuti, que ela está fazendo. Amém? Irmã Tuti? Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Amém. Diga mais o nome do teu Facebook, irmã Tuti. Divulga mais o Tuti trabalho. Diz quais os dias da live. Sim. Tuti Fernandes e Lunga. Amém. Normalmente eu faço às segunda-feira. Amém. A partir das 6, mais ou menos, eu começo a fazer a live. 40 minutos, mais tardar 1 hora. Segunda, às 6 da tarde, sim. Já estou com a mão levantada em posição. Ai, Jesus. É isso aí. Soldados de Cristo, né? Não dá para abaixar a arma. E pronto. Normalmente, às segundas-feiras, a partir das 6 da tarde, estou aqui, né? A honra e glória de Deus no Facebook. Tuti Fernandes e Lunga. Aí, na live de oração, né? Orando a Deus, para que Deus assim possa nos proteger e nos dar livramento e nos ajudar. E o principal de tudo é para nós nos achegarmos mais a Ele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. É isso. Então, Todos são convida muito familiares e bem-vindos. amigos. Amém. Todos são muito bem-vindos. Amém. Vamos Aí, ser abençoados. quando você tem alguém, você que ainda Poderosamente. tem dificuldade de orar, de fazer Sim, 20, 30 minutos de oração, quando você tem alguém a orar contigo, é uma força, é né? verdade. Então, É vá ali como um orar, incentivo. aproveita esse momento para se fortalecer na oração, ali com a nossa irmã Exato. Tuti no Facebook dela. Amém? Glória a Amém. Deus. Então, irmã Glória a Tuti pode Deus. orar, agradecer a Deus por esse Amém. momento que nos deu aqui. Obrigado pela oportunidade. Soberano Deus e Aleluia. eterno Pai, mil graças, papai, nós te rendemos nessa tarde, papai. Muito obrigado, Pai querido, Pai amado, por essa rica palavra, papai, que o Senhor nos permitiu assim ministrar nesta tarde, papai. O Senhor permitiu a tua filha ministrar nessa tarde, meu Deus. Muito obrigado por tudo que foi dito nesta tarde, Deus poderoso, Deus amado. Obrigado por cada irmão que disponibilizou o seu tempo, meu Deus, para escutar, papai, aleluia, o maná, papai, para escutar a palavra sagrada, papai, a palavra que liberta, papai, a palavra que salva, a palavra que cura, meu Deus. Muito obrigado, papai, por todos, papai, que ainda vão escutar essa palavra, meu Deus. O Espírito Santo de Deus continua, Senhor, em nome de Jesus, a operar por meio dessas lives, meu Deus, meu Pai. Continua a operar por meio dessas pregações, meu Deus, porque nós cremos no poder da tua palavra, papai. Nós não estamos aqui, meu Deus, meu Pai, simplesmente a passar 1 hora, a passar o tempo aqui, a mostrar as nossas caras, meu Deus. Mas nós estamos aqui porque nós cremos no poder da tua palavra. Porque a tua palavra, sim, nós cremos que vai alcançar vidas, meu Deus. E tem estado a alcançar, Pai, pelo poder da tua palavra, Senhor. Então nós oramos, papai, continua a abençoar esse povo, continua, meu Deus, a trazer mais e mais, papai, para a tua presença, Senhor, para a honra, glória e louvor do santo nome de Deus. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus e te agradecemos, papai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quando entra já no ritmo da oração, olha, já quero. Fogo pega, né? Glória a Deus, continuar. Deus é seja bênção louvado, quando irmã nós Laurentina. chegamos nesse nível de fluirmos na oração, né? É uma bênção, quer dizer que nós já estamos com água aí, a água já não está batendo nos pés nem no joelho mais, a água está na cintura, no pescoço, né? Já estamos aí a nadar no oceano do Espírito, que bênção, que todos possam alcançar essa fase, né, de nós não estarmos mais como a palavra diz no livro de Ezequiel, creio eu, 37,
a água, né, quando nós começamos, a água está no calcanhar, depois a água nos bate no joelho, depois a água na cintura, depois a água no pescoço, né, até o ponto de você já não poder mais controlar, não mais pisar a terra, mas sim, você tem que nadar. Amém? Nadar nesse oceano do Espírito. Amém. Um dia ainda falamos dessa palavra. Glória a Deus. Então, para dizer que nós estamos abertos, se você quiser nos sugerir um tema para falarmos, você que tem alguma dúvida a respeito de alguma passagem, pode me mandar mensagem no meu Messenger, né? Pode entrar em contato comigo, pode deixar uma dúvida ali que eu posso ajudar a esclarecer. Ainda não sei muita coisa, estou a aprender também, mas se eu puder, eu vou ter todo o prazer de ajudar. Sei que quer vir contar o testemunho aqui, que ainda não contou testemunho, ou que conhece alguém que tem uma experiência com Deus, que teve um livro, que tem um testemunho, e quiser vir aqui também, esse programa de sábado também está aberto a testemunhos. Então, entre em contato comigo e venha aí contar o teu testemunho, venha participar também, que será muito bem-vindo. Estamos aqui a trabalhar por reino, né? Esse canal não é para essa ou aquela religião, aqui não tem religião, aqui é Cristo, aqui é Bíblia, né? Então, está aberto para todos que se entregaram para esse Cristo ou que querem se entregar para esse Cristo. Amém? E eu vos aconselho a todos, esqueçam a religião, esqueçam a placa da igreja. Por causa da religião, muita gente vai parar no... O objetivo não é religião, o objetivo é Cristo Salvador, aquele que Maria achou e abraçou, e o que nós também achamos, abraçamos, e que todos precisam achar e abraçar. Amém? Esse é o conselho da vossa irmã Laurentina para vocês. Amém? Para nós todos. Então, continuação de um sábado muito abençoado, um fim de semana muito abençoado, um mês de maio muito abençoado, 2025 muito abençoado, até a quarta-feira na nossa próxima live de pregação, amém? Glória a Deus, que Deus os abençoe a todos, Shalom Adonai. Shalom, irmã Tuti. Shalom, shalom. Glória a Deus.